é gravada, e caso você queira depois no final dela, para você poder se concentrar mais, eu ofereço esse Uhum, serviço por R$ 29 da gravação, porque aqui eu uhum. falo coisa pra caramba, e Pode no ser, decorrer porque depois eu lembrar, né, é complicado. porque aí você pode ver quantas vezes você quiser. Normalmente essa É, sessão, ela dura 1h30, mais ou menos, já tem muita coisa, né. E aí, dependendo do que você trouxer, porque é muito assim, eu tenho um plano do que falar contigo, e às vezes a gente foge do plano de acordo com a sim. necessidade, né. Tá bom? Mas assim, vou até te mostrar aqui, ó, você vai receber novamente esse material, e muita coisa desse material que você já tinha recebido, que tá conseguindo ver? Tô vendo aqui em cima, assim, aqui. Isso, eu dei uma travadinha aqui, mas agora foi. Aí tem algumas coisas aqui que complementares, muitas delas eu nem vou entrar muito em detalhe com você, que você vai poder ler com calma, mas eu só vou passar assim um pouco. E aí a gente vai entrar no material da revisão, onde eu vou falar o que eu já observei que foi feito e o que não foi feito, para te dar algumas orientações e a gente avançar mais também, né, na sua mentoria, tá bom? Você falou para mim que já tinha coisa para me contar também. O que que você tem para me Sim. contar aí? Espera, deixa eu até tirar o material aqui, mulher. Espera aí, vamos lá, que eu quero saber. Me conte. Assim, eu percebi que começou a aparecer, pessoas da minha cidade seguindo, né, tipo, pessoas que eu não entrei em contato com elas, entendeu? Que o Instagram começou a mostrar, assim, começou a aparecer 1, 2 seguidores aqui, outro ali. Uhum. Depois desse período da revisão, eu tive 4 encomendas, Opa, 2 que for de clientes que já eram minhas clientes e 2 clientes novas. epa. Inclusive, a última encomenda que eu tô é uma encomenda a maior do maior valor que eu já o Ai, tem dobro que gravar do isso. normal, assim, sabe. Não, espera aí, você tem que falar tudo isso de novo. Espera aí, rapidinho. Vamos lá, espera aí, calma aí que eu vou gravar pra colocar nos meus stories. Vamos lá. Gente, tô com a Dayana aqui, que fez a revisão do Instagram e agora estendeu, né, o projeto para mentoria, mas ela falou uma parada aqui que você tem que falar de novo, Dayana. O que que aconteceu depois da revisão? Assim, depois da revisão, começou a aparecer seguidores novos, Opa, pessoas que eu não conheço, mas que são da minha cidade, quer dizer que o Instagram começou a sugerir. Eu percebi assim, ó, não são artesãs. Então o Instagram entendeu que eu estou vendendo, que eu não estou dando cursos, né? É isso. uma coisa que E eu já surgiram percebi. e surgiram quantas encomendas novas? Surgiram 4 encomendas, Isso. 2 de clientes, né, que já eram minhas clientes, e 2 de clientes novos. E essa última encomenda que eu estou fazendo agora, que é de um mobile infantil, essa é a maior encomenda que eu já fiz, assim, desses 3 anos de Vai. Instagram aqui de vendas. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Por isso que eu estou esperando a mentoria, que vão melhorar mais ainda. Isso aí. Vamos lá, mulher. Isso aqui já vai para stories, viu? Ó, depoimento. Ó, então vamos lá. Vamos seguir então aqui em frente. Deixa eu compartilhar aqui. Algumas coisas que eu vou avançar, mas se você quiser que a gente passe um pouco mais devagar, a gente passa. Até que eu vou focar no que eu acho que é mais importante para você. Uhum. Calma aí que tá travando aqui. Peraí, foi. Então vamos lá. Aí aqui nesse primeiro momento, explicar o que que é mentoria. A gente vai ter esse encontro de hoje, mais 2 encontros. No modelo da mentoria, Dayana, seriam 2 encontros via WhatsApp, mas aí depois tudo mudou, na verdade, na mentoria direto ao ponto. Era um encontro de 1 hora, que hoje é mais 1h30 do que 1 hora. E eram 2 encontros via WhatsApp para tirar dúvida. Por quê? Eu vou ter uma semana de acompanhamento, às vezes até mais, tá? Porque agora vai entrar o carnaval. Então, na verdade, eu vou ter que ter um Vai, acompanhamento maior com vai você. ficar, né? Vai quebrar a semana, né? Na É, verdade. aí tudo bem, isso aí não é problema não. Aí o que acontece? Eu gosto de combinar, assim, eu peço para você fazer as coisas durante esse período e me mandar, mas eu sempre explico assim, olha, deixa eu até tirar a tela, né, para poder prestar mais atenção. Mas olha, eu falo assim, mas olha, pode ser que eu não consiga te responder naquele momento. É por isso que eu marco 2 encontros, porque nesses dois Uhum. encontros é certo que eu vou te responder suas dúvidas. Mas normalmente eu respondo antes. E aí acaba sendo mais produtiva a mentoria ainda, tá? E aí, esses 2 encontros que seria de WhatsApp, eu mudei. Agora eu tô fazendo o Google Meet porque eu acho que é mais proveitoso, assim, a pessoa consegue olhar para mim, falar, eu consigo mostrar a tela na hora para tirar dúvida, então tem sido mais interessante para o mentorado, tá?
Então, só na verdade evoluiu para ficar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Aí, vamos voltar de novo para a tela. Então, aqui vem uma explicaçãozinha do que é a mentoria, tal. Aí sempre dá uma travadinha aqui no início, calma aí que já vai destravar. Aí depois aqui tem uma fichazinha sua, baseada até nas coisas que você falou da sua ficha. Nada que seja assim diferente. Fala sobre o que você faz, os seus desafios apresentados, baixo faturamento, falta de constância na divulgação, ausência de estratégia no Instagram, coisas que eu observei e que você me falou. Objetivos com a mentoria é melhorar cenário, ganhar tempo de aprendizado e vender. Você ganha hoje 500, quer ganhar 3.000, né? Você tem uma planilha, mas ainda não usa essa planilha, isso é complicado, tem que começar a usar. Essa planilha é do curso Artesã de Elite ou alguma outra planilha que você já tinha? Não, é a do Artesã de Elite mesmo. Ah, A então, planilha é essa que eu tenho. Mas eu tô indo pelo curso por enquanto que eu fiz, entendeu? Eu anoto cada item por enquanto no papel. É porque como tinha bastante coisa para mudar ali no Instagram, eu não consegui, sabe, dar conta de tudo que tinha para sim. fazer. Porque isso Consegui chegar lá. uma coisa que eu vou te. Eu sei que o seu tempo é bem curto, você tem 3 filhos que você falou, né? É. Mulher, depois você me dá uma aula. Eu acho que eu tenho que fazer uma mentoria com você depois disso daí. Não, é Porque eu tenho um só e tô ficando doida. Doidinha. Mas assim, qual é o desafio maior para você agora, tá? Eu vou pedir para você tirar de 40, às vezes eu até peço mais, mas eu sei que o seu tempo é curto, não vai dar. Mas de 40 minutos, pelo menos 40 minutos por dia, eu acho que meio que você já faz isso pelo que eu li da sua ficha, você estudar o seu negócio. Tá? E aí, conforme eu vou tendo essa reunião com você aqui, eu vou falar assim, ó, isso daí é para encaixar nos 40 minutos. Isso aí é uma coisa que você pode fazer nos seus 40 minutos. É Uhum. claro que não é tudo que eu vou te falar aqui, porque senão você não vai conseguir administrar tudo que eu vou te falar em 40 minutos. Você vai escolher. Dentro dos Sim, 40 minutos de amanhã, do que a Vanessa falou, eu vou isso estudar. eu vou fazer. Exatamente. Que pode ser, inclusive, já o relatório do Instagram que você já tem, né? Sempre tirar um pedacinho ali para. Na verdade, vai ser agora o relatório da mentoria, que já está tudo junto e atualizado, né? Então, esse relatório aqui, por exemplo, é um material de estudo. Se você puder, até imprime ele, entendeu? Porque aí você Uhum. já vai assim, riscando assim, ó, isso aqui já fiz, isso aqui, entendeu? Porque aí você já pode tirar 10 minutos desses 40 minutos para poder avançar em alguma coisa nesse relatório, por exemplo, tá? Então, isso vai ser um desafio. Para mim, eu superei esse desafio acordando mais cedo, porque aqui o negócio também é punk, Não, é complicado. É que já me acordam 5 e pouco, 6 horas. Eu já entendeu? acordo junto, assim, Tem uma mentorada que com eu, o que eu reciclo. atendo, que no caso dela, para ela é mais fácil mais tarde, que o marido dela dorme tarde. E aí, então, assim, você vê qual é o horário melhor para você, mas tenta tirar esses 40 minutos, porque isso aqui é um exemplo, que é o material já da planilha, que é já esse relatório que você vai receber. Como essa gravação também, que se você depois adquirir, você pode rever ela em pedaços. Uhum. Então, isso já é material, tá? E vamos avançar que depois a gente vai falando mais. Aí, dentro desses 40 minutos, estudar o curso de precificação que você já tem. Isso também. E dentro do curso de precificação, você tem um bônus, que é o curso Botão Mágico. Isso você também tem que fazer para Tem colocar que fazer aqui. também. Eu acho que eu vou botar lá, eu não tinha botado não, mas o pessoal reclama tanto, porque lá no curso da precificação, depois eu vou fazer isso. Eu dou de bônus como fazer o cartão, mas eu não ensino lá como colocar na bio do Instagram. Eu vou acrescentar essa aula lá para a galera também. Uhum. E aí você já aprende a fazer seu cartão, que você não vai ter dificuldade porque você já fez catálogo. Acho que foi até no Canva que você fez esse catálogo. No Canva, isso. Você vai tirar de letra, entendeu? E vai colocar lá na bio, tá? Então, isso. Acertar o link da bio com o cartão digital, estudar a precificação para começar a botar um preço mais certinho. Isso já é Uhum. missão para você aí dentro desses 40 minutos, tá bom? É, Nível de presença digital está um pouco baixo, né? A gente tem que melhorar isso aí um pouquinho. Você falou que você tem essa questão da insegurança, perfeccionismo, isso é o mal da artesã. Na verdade, da maioria das mulheres, nós somos assim. Mas eu vou te falar, eu sempre fui muito perfeccionista. Eu tinha um sócio no Artesã de Elite.
Na verdade, ele era o dono do Artesã de Elite. O Artesã de Elite não foi fundado por mim. Você me conhece há pouco tempo, eu acho. Tem Acho que gente, um ano mais ou menos. tem gente que me conhece desde lá de 2017. Então, o Artesã de Elite foi fundado pelo André Gibran, que é um cara fantástico. E aí ele me chamou como professora, depois como sócia, e hoje eu sou dona do curso. E aí ele falava muito isso pra mim, ele me enchia muito o saco, falava, cara, você é muito perfeccionista, tem que fazer acontecer, o ótimo é inimigo do bom, aquelas histórias, né? E isso é verdade. E hoje, que eu tô sozinha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que agora eu tô tocando sozinho no Artesã de Elite, é porque ele me ajudava muito na parte de venda. Ele tinha muita sacada, ele fazia live, o cara é um comunicador que você não tem noção. Ele vende, assim, sei lá, ele vende gelo lá na Antártica, entendeu? É tipo isso. E aí, agora que eu tô sozinha, eu falei assim, cara, depende de mim fazer acontecer. Então eu tenho meta diária. Isso é uma outra coisa. Você ganha R$ 500, em média. Você vai estipular um valor para março. Uhum. Vamos pé no chão, com o pé no chão, tipo Sim. 550, R$ 600. Você vai aumentando de 50 a R$ 100 por mês. E aí você vai dividir esse valor por dias úteis. Por exemplo, vamos ver aqui no mês de março rapidinho. Quantos dias? Deve ser 20. Mês eu divido por dia, como se eu tivesse que vender tanto por dia, né? Tem que fazer Isso. tanto por dia. 5, 10, 15, 20, 22 dias úteis. Você vai pegar esses 500, não sei o que você vai definir, 550 ou R$ 600. Você vai botar esse valor e dividir por 22 dias. Você vai ter uma meta por dia para bater. Vai vender todo dia? Não. Não, Mas a intenção é que você, tipo assim, de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, você vê se aquela meta daquele período vendeu. Teve um dia que, por exemplo, na Artesã de Elite, que esse mês, então, de fevereiro, eu acho que ele é o pior mês do ano. é complicado, né? É o Realmente. pior mês do ano. Janeiro é complicado, início do ano, mas o parte do problemático de janeiro passou para fevereiro. Muita gente está com prazo de pagamento de PTU para pagar agora em fevereiro, que mudaram a data de alguns estados. Uhum. Então, pessoal, tem gente que está deixando para matricular o filho depois do carnaval. Então, assim, é muito custo e é um mês baixo, é um mês pequeno. E tem Uhum. pouco dia É, útil. É um mês pequeno e ainda os tem custos poucos são dias úteis. maiores e o tempo é menor, né? Então, teve um dia, minha amiga, que eu não vendi foi nada. E olha que eu tenho experiência nessa bagaça aqui, né? Mas teve um dia que eu estourei em vendas. Foi uma segunda-feira aí que eu vendi muito mais do que eu pensei que ia vender, principalmente sendo em fevereiro. Um troço bombou. Aí o que acontece? Quando eu olho hoje o meu cenário da minha meta mensal, hoje eu não só cumpri a minha meta dos dias que eu tinha até dia 12, quanto eu tô com uma folga. Eu tô com mais do que a minha meta, então até tá mais tranquilo, porque quando eu voltar do carnaval, se for ruim, já cumpri a Já deu missão. uma garantida. Então, assim, tem dia que a gente não vai vender, mas a intenção é ir com sangue nos olhos todo dia. Então, quando a gente trabalha como empreendedor, você não é só mais uma artesã, como uma empreendedora, você tem que botar assim, você tem que botar na tua cabeça, eu tenho despesa, eu tenho que bater meta, e eu tenho controle, eu vejo minhas despesas que eu tenho também aqui do Artesã de Elite, faço esse controle. Por quê? Você tem que saber que às vezes você nem R$ 500 ganha, porque você tem que pagar suas despesas. Tá entendendo? Então você Uhum. tem que ter esse controle dos teus custos, botar essa meta diária de ganho, entendeu? E partir para cima para você começar a vender todo dia. E para isso você tem que postar. Eu vou te dar, a gente vai evoluir mais nessa questão das postagens aqui para você vender mais, para você conseguir se bater seu resultado, tá? E aí você automaticamente, conforme você vai com sangue nos olhos todos os dias, sabe que tem meta, você vai começar a diminuir um pouquinho a sua insegurança e seu perfeccionismo também, porque você tem que fazer ou vai ter que fazer, senão não vai bater, entendeu? É, eu já tô fazendo bastante coisa, tipo assim, ó, não é aquela coisa assim que tu, assim, não tá bom do jeito que eu gostaria, mas eu já tenho tentado fazer assim, ó. Mas cada passo que eu der, eu chego mais perto. Eu não tô onde eu quero, mas eu tenho que continuar andando, senão eu não chego. Isso aí, isso aí. E aí, assim, aqui a análise gerar um resumo sobre você, seu público e posicionamento também é o que você falou, e a sua presença digital é aquilo que eu já falei que é média baixa, né? Agora, sobre o seu mercado. Está muito em alta essa ideia de que
o artesanato está crescendo, o artesanato tem esse valor afetivo, ainda está tendo essa bandeira de, está vindo muita inteligência artificial, muita coisa, o artesanato vem para trazer um pouco de realidade, né? E o que é a maior pegada, Dayana, para o seu mercado é essa questão do que a sua peça faz a pessoa sentir. Isso você ainda não pegou, você ainda não pescou essa ideia dentro da revisão. Seria até interessante depois você botar isso no seu caderno e você parar para pensar assim: você faz o seu trabalho, ele é lindo, você faz com todo o cuidado, toda a afetividade, mas vamos para a parte objetiva do negócio, porque quem vai comprar vai ser o cliente. O que que ele sente? Porque hoje as pessoas elas compram muito, peraí. As pessoas compram muito pelo que o que aquela peça vai transmitir. As pessoas sofrem de ansiedade, sofrem de depressão, estão sempre estressadas, né? Chegam, pegam trânsito para o trabalho, voltam com trânsito, chegam em casa, às vezes tem aborrecimento, enfim. Todo mundo vive isso. E a sua peça, você pode trazer essa ideia de que é o momento da pessoa, de repente, parar, bota uma peça sua bonita, uma mandala, e de repente é um cantinho do sossego para aquela pessoa. Por mim, pode ficar tranquila, tá? Com o bebê aqui passando. Tranquilo. É assim, você tem que botar isso na tua cabeça assim, é aquele cantinho que a pessoa pode ter, e aí ela bota aquela mandala para poder ela, tipo assim, nem que seja para ela respirar, para ela ter um respiro. É o momento para ela poder parar 5 minutos do dia dela e de repente até ser mais produtiva, porque ela finalmente parou para respirar. E às vezes é necessário isso para a pessoa poder até, né, conseguir pensar, resolver Alguns problemas. stories eu falei algumas coisas sobre momentos de pausa, sobre... Uma vez eu falei também sobre criar o cantinho do afeto, que é quando tu coloca as lembrancinhas para tu dar em um momento especial naquele cantinho ali, mostrei alguma coisa nos stories, eu tento fazer alguma coisa assim, sabe? Mas aí qual é a sacada? Você já tem que trazer isso como tema principal. Tipo assim, por exemplo, você fez um carrossel, ao invés de você de repente estar ali focada no produto e de repente só depois falar do benefício dele, é logo de cara e falar assim. Eu não vou falar bonito aqui, a gente tem que pensar, até o chat GPT ajuda nisso depois, mas é como se você falasse assim, é, é um dado preocupante. Tipo assim, um exemplo, é um dado preocupante. Tantos por cento das mulheres brasileiras sofrem de ansiedade. Um exemplo, entendeu? E aí você começa a falar sobre isso. O seu post é sobre esse assunto, não é sobre o seu produto. E aí você fala, aí conforme você fala isso, então tem mais gente passando, tem mais gente sofrendo, assim, tem mais gente tendo infarto, tem mais gente tendo AVC, tem mais gente sofrendo depressão. E é por isso que aqui no meu espacinho a gente está criando essa linha de bem-estar. É mesmo vender a ideia da linha, sabe? Eu tô aqui criando uma linha de bem-estar com uma responsabilidade social mesmo, de ajudar as mulheres que Eu passam vou por. ter que só acender a luz aqui rapidão e Tá, fechar a janela, começou uma chuva. tá bom. Agora tá sim. Aí você entende essa diferença? Você começa a levantar bandeiras, né? Assim, a bandeira da mulher que pô, trabalha fora, toma conta de casa, marido, filho, ou é a mulher que às vezes até toma conta de pai, mãe, entendeu? É, é a mulher que. Não só a mulher, mas, assim, o foco maior são mulheres porque elas É, compram mais é mais artesanato. de é mais de 80% do público é mulher aqui do meu. Isso é. Então, se você vender mais essa ideia, quando você fala de repente da mandala, você pode mostrar alguns tipos de coisas. Aí você pode botar na internet, no chat GPT, que tipos de coisas você pode fazer quando você tem uma mandala? Ou qual tipo de coisas que você pode fazer para relaxar por 10 minutos? Aí você pode falar de um aroma que você pode colocar. Eu estava fazendo um estudo aqui que estava vendo que o teu público também gosta muito dessa questão de aromas. Uhum. Mandala. E aí eu não sei, a mandala.
E aí talvez pode ser uma coisa para você pensar também, até mesmo de repente vender um vidrinho de aroma para poder espirrar na mandala, para poder espirrar em algum objeto seu. Eu tô planejando já um difusor, que é aquele de botar no carro, sabe? Que vai botar a madeirinha aqui, que é tem o chaveiro, e depois eu vou fazer o difusor de cactos com, né? Aquele de carro com o difusor, né? Então, eu não conheço. Aí Hard você Charme, né, que chama. aprofunda essa questão, porque você que vai saber vai poder dizer com mais propriedade se isso é possível ou não. Mas você conseguiria associar também aromas aos seus produtos, tipo na mandala, coisa assim? Ou a pessoa mesmo espirrar na mandala? Eu pensei em algumas linhas com difusores, né? Que aí tu já tem a parte de madeira que a pessoa bota a gotinha ali, entendeu? Porque se você pudesse criar alguma coisa nesse sentido, para você associar cada vez mais, assim, tipo assim, nesse caso da linha do bem-estar, que aí você pode, por exemplo, associar o produto com uma coisa a mais e uma coisa que as pessoas não oferecem. Uma coisa que as pessoas não oferecem, entendeu? Ou até mesmo que seja um produto separado. Você assim, essa é a linha do bem-estar, que vem a mandala, mais um produto separadinho da madeira, para poder colocar perto essa madeirinha, perto da onde vai ficar a mandala, para poder criar Uma todo o pode ser de repente uma frase, a mandala e o difusor junto, sei lá. Isso, para criar mesmo essa ideia da linha do bem-estar. A linha que é. Aí é bom que o cheiro vai vir associado. Você não vai falar cheiro de alecrim, cheiro de camomila. Não, você vai falar Calmante, cheiro não sei o que lá. esse aqui é para relaxamento à noite. Quanto mais específico, melhor. Esse aqui relaxa à noite. Esse daqui é para você. Aí você já vai estudar um pouquinho do cheiro, né? Esse daqui é para poder melhorar seu foco, para estudar ou para se concentrar em algum projeto do seu trabalho. Esse daqui, esse cheirinho aqui é para. Enfim, basicamente esses são os grandes problemas: estresse, ansiedade, foco, né? E aí, quando você oferece essas coisas assim, e ainda dá exemplo, né? Você pode pegar esse tempinho, você chega em casa e costuma estudar um pouco, ou trabalhar em algum projeto e gosta de ficar num ambiente calmo. Imagina você trabalhar, você ter um trabalho, um artesanato bonito desse, com um cheirinho que é propício para isso. Você cria todo um ambiente para poder te preparar para você ter um resultado melhor. É vender essa ideia, vender essa isso vai te tornar uma diferencial, porque quais são os artesãos que fazem o que você faz e faz isso? Tá entendendo? Eu vou escrever aqui cheirinho mais trabalho. É. Porque que acontece? Você tem que pensar. Hoje o que faz vender não é o produto, mas é o que esse produto faz a pessoa sentir. Então, cara, é uma coisa de doido, é uma percepção. é, a pessoa, duas pessoas podem oferecer o mesmo produto. Esse aqui ser totalmente ignorado e o outro todo ter fila de espera. O que é só o fato de como a pessoa vende a ideia. A maneira como você vende a ideia. Saber vender a ideia. Vai sair um post. Eu não sei se é amanhã que vai sair esse post, que é mais ou menos que eu falo sobre isso. Eu não sei, tem um celular meu que tá travado, o outro tá. Eu tinha feito, não sei se tu viu ali para organizar meu catálogo, eu fiz 3 linhas. Eu vi teu catálogo e gostei. E eu vou te dar uma ideia sobre o seu catálogo também. Vai sair amanhã esse post. Amanhã você vai ver, ó. Como esse pote, é um negócio de pote de vasilha de comida. Como esse pote vai te ensinar a vender mais artesanato? Aí é um potezinho com uma tampa. A tampa vem escrito assim: Deus abençoa quem devolve o pote. Aí tem um. Cara, um monte de gente. Isso que eu te falo. Um monte de gente vende pote. Você nem precisa comprar Mas na com internet essa se você não. ideia, né? E você não precisa nem comprar o pote na internet, se você não quiser. Você pode ir ali na esquina e comprar. Só que ninguém vende com essa tampa. E aí, qual é o grande problema? Todo mundo fala que as pessoas não devolvem o pote, não devolvem a tampa. Aí a pessoa teve a sacada de fazer isso aqui. Aí sabe o que aconteceu? Um monte de comentário. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque a pessoa pegou um produto que já existia e teve uma sacada. Sim, Uma pegou sacada a dor, um problema, né? de acordo com o que o público da pessoa que compra o pote passa. Aí você tem que começar a pensar nisso. O que meu público quer?
Por que que ele curte meu trabalho? Por que que ele pede o meu trabalho? Entendeu? E aí, em cima disso, você de repente até inovar, é, é inovar, é criar algum acessório, fazer uma adaptação. Por exemplo, você pode, inclusive, se você quiser, eu vou viajando aqui, vou dando um monte de possibilidade, porque o negócio é sair da caixa mesmo. Inclusive, você pode criar tipo uma caixinha, é, dependendo do que é o teu produto, do que for. Se for alguma coisa de que vai para beber, né, para um quartinho de bebê, você pode criar uma caixinha de memória para a mãe colocar sempre uma cartinha ali. A cada aniversário da criança, ela colocar o que que ela sentiu naquele ano, quais foram as coisas boas, o que ela também sofreu, para que quando for no aniversário de 10 ou de 15 anos da criança, ela possa dar essa caixinha de memória. E aí já tem toda uma. Ou seja, seu produto passa a ter um valor completamente diferente. Ah, se você fez alguma coisa que é para homenagear alguém que vai, sei lá, é batizado, é quartinho de bebê, entendeu? E aí você dá para encaixar algo, porque você tem que pensar o seguinte: você vende memórias, você vende afetividade, e você ajuda pessoas a ter um cantinho de paz, um Uhum. cantinho diferente, de estilo, de paz. Para o Dia das Mães, eu criei um produto diferente que foi assim, eu até vou pegar aqui. Esse aqui, ó, eu queria alguma coisa que remetesse a mãe, aquele momento que a emoção da mãe. Normalmente a mãe se emociona quando ela vê um cartãozinho, quando a criança, né, pequena começa a entregar uma flor, né? É aquela emoção, né, daquele cartãozinho feito à mão pela criança e tudo tal. Aí eu pensei em criar um produto com essa referência. Aí eu criei um cartão assim, ó, do MDF, que é um macramê em volta, e a flor é como se fosse a referência daquela flor que a criança dá de presente, sabe? Aquela flor simples, colhida, para ser uma memória, entendeu? Que sempre lembrasse desses momentos, desses presentes, assim, né? Tá, mas eu tô aqui pensando, nessa época, é uma das melhores épocas do ano para se vender. É o segundo momento do ano que mais se vende. As pessoas costumam até comprar presentes mais caros. Não, eu tinha cartão de desse tamanho, mas eu digo, é a ideia em si, né? Que eu Sim, tava não, tentando criar um não, e produto. para você vender esse produto, você tem que trazer essa ideia. Inclusive, você pode falar assim, é, justamente, você tem que falar esse conceito na hora de vender. Mas eu vou te falar, você venderia muito mais se tivesse mais uma pegada aí. Tipo assim, você acha que esse presente vai ser tipo assim, de uma pessoa adulta que vai dar para uma pessoa adulta? Ou seria para ter um momento entre uma criança e uma mãe? Qual é a sua ideia por trás disso? Seria para. Eu pensei mais na mãe adulta dando aquele presente para sua mãe mais velha, né? Para relembrar aquele momento daquela infância, daqueles primeiros momentos, aqueles primeiros presentes que ela dava para a mãe. Mas aí eu penso o seguinte, para ter um valor, aí eu estou viajando aqui, eu posso, você não precisa levar tudo que eu falo ao pé da letra não, tá? Para mim, o que teria mais significado? A ideia por trás, o conceito por trás está lindo, mas eu não acho que ele está tão claro se você não explicar. Como ficaria claro para mim? Ou se fosse de uma adulta para adulta, ter de alguma forma algum jeito de acrescentar uma carta à mão aí. Ou de repente um ganchinho como se fosse de porta-retrato atrás, e aí você estimula aquela pessoa a escrever uma carta feita à mão e botar atrás. E você mostra uma cartinha feita à mão e coloca. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Sabe aqueles negocinho que fica atrás? Não sei se você vai conseguir ver. Tipo isso daqui, ó. Isso aí. Isso teria mais conceito. Teria um conceito mais do que você está falando. Não sei. Entendeu? Porque você vai falar, porque você está falando que isso aí é uma coisa para simbolizar isso.
Aí você ainda pode falar assim: quanto tempo você não escreve uma carta para sua mãe? Quando a gente era criança, a gente fazia tanto isso e hoje em dia a gente não faz mais. Por isso eu criei essa linha aqui para representar as cartinhas que a gente fazia quando criança. E olha só, aí é o efeito surpresa. Todo produto que tem um efeito surpresa ou tem uma dupla funcionalidade, ele vende mais. E o teu conceito não pode ser só entendido quando você explica. Esse conceito ele tem que ser visual. E aí você vira a peça e fala: "E aqui, ó, tem o cantinho para você colocar uma carta. Vamos fazer essa campanha? A campanha Vamos voltar a escrever à mão uma cartinha para sua mãe". Entendeu? Olha o significado que vai ter para sua mãe. Nesse mundo tão tecnológico, todo mundo manda WhatsApp, ninguém escreve mais. Faz aquela cartinha estilo que você fazia quando era criança. Vale até colocar um coraçãozinho na ponta da cartinha. Isso vai ter muito mais apelo. E se você ainda quiser viajar um pouquinho mais, você ainda pode fazer a linha de afetividade também da criança com a mãe mais velha. Que é o quê? É você chegar, ou fazer também o conceito da carta estimulando a criança a escrever, ou você também pode dar tipo uma tinta guache, alguma coisinha assim, e falar assim, ó. E também tem a linha infantil, aí não sei, você de repente faria algum detalhe que daria um tom mais infantil. E se fala assim, ó, e você, mãezinha, que tem seu filho aí de 2, 3, 5 anos e quer eternizar esse momento, se dê de presente esse daqui, que já é uma linha para mais para criança. Ainda vai vir com uma tintazinha guache, para quê? Para você pegar o dedinho do seu filho, brincar com ele, vai ser uma experiência única para ele colocar na tinta guache e marcar aqui atrás, com a mãozinha dele aqui atrás. E aí você vai ter sempre a mãozinha dele ali guardado na sua memória. Tá vendo como é que é a questão da afetividade, da memória? Esse é o conceito da sua marca. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, seu trabalho, ele é lindo, ele é muito bem feito, ele é muito delicado, mas outras pessoas fazem isso. E aí é aquela coisa assim, quando eu faço a revisão, a mentoria, eu quero te posicionar no mercado, eu quero te diferenciar. E aí eu acho que, e eu entendi quando eu peguei o teu Instagram para analisar, que o que você quer trazer, até quando eu li na tua biografia, na sua legenda, é afetividade. A minha marca é afetividade. Então você tem que trazer isso mais para o teu produto. E vai por mim. Se você adapta teu produto igual o pote da tampa, você Uhum. se diferencia. Você entendeu já a diferença? Eu vou te falar no meu coração, eu não compraria por mais bonito que seria a sua plaquinha. Eu ia olhar e ia falar assim, pô, bonitinho, bacana, mas não ia comprar. Agora, o conceito da carta aí já muda, o conceito da mãozinha já muda completamente, aí já dá vontade, aí já é diferente. Já é uma coisa assim, ou que vai resgatar a infância lá atrás, no caso da versão adulta, ou que vai eternizar uma experiência da criança. Aí tem a ver com a sua marca. Você tem que sempre lembrar disso quando criar um produto. Tá claro o meu produto? Meu produto está transmitindo os valores da minha empresa? O que está faltando aqui? Entendeu? Eu tenho tentado, claro, que sozinha não tinha muita clareza. Tipo, para o Dia da Mulher, eu fiz uma linha que foi mar de emoções, né? Para falar das emoções femininas. Aí fiz mandala e fiz pingente de bolsa. Uhum. Dentro dessa ideia, E o entendeu? nome é maneiro. O nome da linha é legal. Mar de emoções, muito legal. E assim, aí assim, sempre quando você fizer, você tenta pensar nisso, assim, entendeu? Ó, nesse mar de emoções aí, de repente eu acrescentaria uns papeizinhos. Sei lá, não sei se dentro da sua peça daria para encaixar ou se você só botaria num saquinho. Algumas emoções, tipo assim, a emoção do dia, ou não sei. A mandala que eu fiz, até tenho ali, eu botei coraçõezinhos com as palavras dentro da mandala, entendeu? Entendi. Dessas emoções, assim. Sim, sim, é legal. Eu gostei da ideia do conceito, só estou pensando mesmo sobre ele. E Vou mostrar para ficar mais fácil. Aqui os coraçõezinhos, ó. Tem gratidão, propósito, família, fé. sim. Quando você falou mar de emoções,
eu ainda viajei mais ainda, entendeu? Eu pensei em colocar essas emoções assim, sei lá, como se eu botasse assim, ó, quer ver? Deixa eu ver o que que o chat GPT me daria de mar de emoções. Pode manter esse conceito, não precisa acrescentar nada não, mas vai que dá tempo de acrescentar se você quiser testar a ideia. Eu pensei assim, ó, eu tô falando aqui com uma aluna minha, e aí ela tá montando um conceito chamado mar de emoções. Ela vende mandalas, e aí já na mandala ela colocou algumas palavras estratégicas ali, mas eu estava pensando o que que ela poderia fazer ainda para chamar mais atenção. Porque eu gostei desse nome mar de emoções, mas eu imaginei logo que assim, sabe aqueles sentimentos, as emoções que surgem nas mulheres, de repente de acordo com a vida dela? Ah, a emoção da primeira conquista, a emoção da primeira frustração amorosa, a emoção do trabalho, né? Tanto quando ela é promovida ou quando ela, sei lá, se decepciona com alguma coisa, seja trabalho, amor, mas detalhar um pouquinho essa emoção, não ficar só amor, trabalho, sabe? Tipo, quais seriam quais seriam as emoções em frases, né? Que poderiam definir, de repente, a trajetória de uma mulher. Que aí eu não sei, eu pensei em, de repente, ela botar isso tipo em papéis e não sei ainda como, sabe? Se de repente seria uma forma de ela pegar o papelzinho e pensar naquela emoção, assim, se ela já teve ou se ela não teve, e se ela conseguiu trabalhar bem dentro daquela emoção e viver, ou para relembrar uma felicidade, ou quando ela vê que foi uma coisa que frustrou ela, ela superar aquilo. E aí eu tô pedindo para você, dentro dessa minha ideia, o que que a gente poderia montar? Que a minha ideia tá solta, não tenho ainda uma ideia ainda formada do que poderia ser. Mas quando você falou mar de emoções, eu imaginei todas as emoções que uma mulher vive, sabe? E aí seria interessante ter alguma coisa assim. Aí deixa eu ver que ele botou aqui, ó. Conquistas. Tipo, o dia que eu descobri minha força, quando percebi que era capaz sozinha, a promoção que mudou minha confiança, o sonho que eu não desisti. Recomeços, quando precisei começar do zero, o fim que virou liberdade, a decisão mais difícil da minha vida, aprender a me escolher. Aí ele bota um monte de coisa, cura. Aí como usar isso nas mandalas? Em vez de só escrever as palavras soltas, ela pode mandá-las por emoção. Cada mandala representar um estado emocional. Mandala do recomeço, mandala da autoconfiança, isso aí eu acho que já é uma coisa mais elaborada, não pro Dia da Mulher, mas é uma ideia. Mandala do recomeço, mandala da autoconfiança, mandala da cura, mandala do amor próprio. Legal isso aqui também. Não foi bem aí que eu pensei, não, mas é papel ritual. Dentro da embalagem da mandala, um pequeno cartão. Qual emoção você está vivendo agora? Atrás. Escreve, dobre, guarde na mandala por 7 dias. Isso cria significado. Quando o produto vira ritual, o valor sobe. Também é interessante também. Tipo assim, você tem um cartão, aí você faz uma pergunta: qual a emoção que você está vivendo agora? Aí você dá um espaço para a pessoa escrever e pede para ela colocar atrás da mandala e deixar aquilo por 7 dias. Essas coisas que eu acho legal você trazer no seu trabalho, eu estou insistindo nisso porque eu acho que isso tem muita pegada assim de dar certo, sabe? Reels, né? Qual dessas emoções você está vivendo hoje? Ou carrossel, mar de emoções, qual fase você está vivendo? Lista das emoções, tal. E aí, nesse caso também, qualquer coisa, até para, se você quiser, e fica simples para acrescentar a sua mandala, e não, de repente pode ser simplesmente um papel. Pode ser um papel, tipo com esse exemplo que ele deu de mar de emoções. Assim, as mulheres passam por uma série de coisas, assim, ou recomeço, aí tem umas frases, ou conquistas, ou frustrações. Marque com uma caneta quais são as emoções que você está vivendo no momento e para que você possa trabalhar nelas todos os dias. Já é uma coisa a mais. E aí pode ser um papel que você imprime e coloca junto com a embalagem, que aí representa o mar das emoções. Eu acho que fica, ó, fortalece o conceito. Uhum. E é simples, você não tem que adaptar o produto, não precisa mexer no Sim. produto, entendeu? Você pode Uhum. apenas imprimir e fazer um negócio bonitinho. Pede pro chat GPT falar, te ajudar. Fala, eu estou fazendo um produto que é uma mandala, que se chama Mar de Emoções, eu quero vender pro Dia das Mulheres. E aí o produto é assim, assim, assado. Mas aí eu estou querendo acrescentar um papel, um cartão,
para colocar junto na embalagem, falando assim, nós mulheres, tipo assim, um pequeno resumo, nós mulheres vivemos um mar de emoções ao longo da nossa vida, desde conquistas e frustrações, e eu vou deixar algumas frases aqui para você destacar com a caneta qual é a emoção que você, quais são as emoções que você está vivendo hoje. Marca com a caneta, entendeu? E para você começar a trabalhar em uma emoção de cada vez todos os dias. E depois me manda no direct o que que você achou, como você lidou com isso. Enfim, eu acho que seria muito legal. É uma ideia bacana. A ideia, então, seria aprofundar, tipo, digamos, não ficar, tipo, a emoção, a afetividade não ser, tipo, genérico, amor, isso, aquilo, ser algo mais profundo, né? Seria essa a ideia, né? Você aprofundar o teu conceito, você atribuir mais valor à sua peça, porque eu quero que você comece a pensar assim: minha peça é essa, eu posso fazer algo a mais? Porque outras artesãs já fazem isso. Tem alguma coisa que eu posso ou adaptar no produto ou entregar a mais, que não vai me dar tanto trabalho, enfim, mas que já fortaleceria o conceito? É igual eu falei da mandala mar de emoções, uma folha com as emoções. E outra coisa, olha só o que eu falei para você. Marque, tem um ritual aí. Marque as emoções que você está vivendo no momento. Trabalhe em cada emoção todos os dias, uma por vez, e me manda no direct depois como é que você superou tudo isso, como é que foi essa experiência. Olha a conexão que você está criando com a cliente. Uhum. Olha só, o que eu vou fazer para a peça que eu estou fazendo agora, não sei se já entra dentro dessa ideia. Uma amiga da família, para o chá de bebê, ela me encomendou um mobile de bebê, aí ela escolheu as cores ali, a paleta é o borrô suave, é para Uhum. menina. Aí, o que eu vou colocar? Além do agradecimento, aquele afetivo, de todo em forma de cartinha, né? Falando que a amiga deu tal presente, sei lá, coisa que eu já montei ali, tá? Vai ter um cartãozinho falando dos benefícios dessa paleta borrô. O que essa paleta borrô faz pela criança, entendeu? As cores acalmam, faz isso, Para aquilo. essa Tem o linha, estímulo, é, isso. Tem o é, estímulo por causa, né, sim. A tem ideia algumas é cores que sim. estimulam ao mesmo tempo e é uma linha temporal que vai crescer junto com a criança. Essa paleta de cores vai poder fazer com que a criança cresça e não fique, né? Aquela coisa rosa já era, já foi, né? Tipo assim, né? É a Posso ideia, até te mandar as coisas que eu mas escrevi. seria muito mais forte se fosse a caixinha de memória. Uhum. E você ainda trabalha com MDF, cara, mas ainda acho que isso ia deixar muito caro para você, mas É. que fosse um produto assim. Vai ter uma caixa junto, que é a caixa que vai de MDF que vai vir o mobile dentro, que já está Sim, tudo organizado dentro do preço. sim, certo. Mas assim, sabe, alguma coisa que não fosse aumentar muito o seu custo, que você separasse os papeizinhos, as cartinhas mesmo. Cara, isso ia ser um conceito muito. Eu acho que ia ter um peso muito Tipo maior para mim. uma memória por mês para cada Pensa só, mês, assim. isso que você está mandando, ela vai ler e depois vai jogar fora. Isso não vai tocar nela tão forte. Agora você imagina de alguma forma mais econômica, pode ser uma caixinha de papel, pode ser uma caixinha de plástico, pode ser ou pode ser um saquinho, sei lá, alguma coisa que for mais econômico, mas que seja diferente, que surpreenda a mãe. Mas você coloca as folhinhas. Tipo assim, para cada ano, 1 ano, 2 anos, até 10 anos. Aí você escreve assim: Mamãe, escreva como foi sua experiência nesse primeiro ano. Mamãe, escreva como foi sua experiência nesse segundo ano. Aí você vai fazer tipo uma instrução, uma cartinha de instrução. A ideia, mamãe, é você entregar essas cartinhas quando a sua filha fizer 10 ou 15 anos. Aí você define. Para poder ela saber tudo que você passou, tantas coisas boas quanto ruins. E isso criar uma conexão ainda mais forte com a sua filha. Entende que é diferente? Entendeu? É afetividade, é uma coisa assim, caramba, que ideia maneira. Mãe adora essas paradas. Você sabe disso. Entendeu? De escrever, de coisa. Então, assim, eu acho que seria mais forte. Eu acho que seria mais forte. Porque geralmente quem te procura já procura essas cores mesmo, já tem esse sentimento.
O negócio agora é você surpreender, é fazer uma coisa fora da caixa. É aquela mulher falar assim: caraca, que maneiro! E lembrar de você para recomendar para outra pessoa. Isso não vai marcar ela. Agora, a caixinha de memória é marcar. Entendeu? Ela vai lembrar de você todo ano. Tá entendendo? É diferente, é diferente. É assunto até para a pessoa comentar no Instagram e te marcar. Caramba, gente, encomendei tal coisa. Olha só o que essa artesã me deu que eu não estava esperando. Tá entendendo? Eu acho mais impactante, mas você vê de todas as ideias que eu estou trazendo para você, o que é mais, que é viável, que dá para você fazer, mas eu acho que essas ideias dá para fazer. Tá entendendo? São coisas que, não sei, você tem impressora em casa? Como é que é? Não, em casa não. Mas Não, não tá, consegue, tenho até, mas não tô, tá com problema, né? Tem que arrumar. entendeu? Mas às vezes dá até para você pedir para alguém na Shopee, eles fazem muita coisa personalizada também. Mas assim, nem que seja um papelzinho e você escreva à mão, cara. Vai ter valor. Ainda assim vai ter valor. Entendeu? Nem que seja uma orientação escrita à mão, com os papeizinhos assim, você pode botar um toquezinho seu assim, uma bordinha, que seja à mão, mas vai ser maneiro. Vai ser legal. Tá entendendo? Já vai ter Uhum. um. A pessoa já vai se surpreender já com isso. Tem aqui, eu pensei naqueles que parece que é que o pessoal usa para dar de lembrança de aniversário, que é tipo uns tubetes, só que mais grossinho, que tem uma partezinha em cima, tipo cofrinho, sabe? E você tem algum tipo de produto que você faz que dá para servir como se fosse para guardar alguma coisinha dentro? Porque também você pode fazer, inclusive, não é, isso não é para dar, isso seria para você oferecer também. Sim, Muita mãe gosta de guardar o umbigo, aquele cordão sei. umbilical da criança. Imagina como é que ia ficar bonito num trabalho seu assim, se tivesse alguma coisa para você, como se fosse aqueles cordões que fecham e abrem. Ah, daquele que usa aqui assim, sei. Mas aí tem que pensar em como Mas não fazer. precisa ser cordão, não. É só para você ter uma noção. Alguma coisa Não, eu sei. pequena. É só você pegar alguma coisa que feche, que seja pequena, e em cima disso você fazer seu trabalho. Ou até mesmo um MDF, uma caixinha pequena de MDF. Também é uma coisa legal. Que aí você pode criar um produto. A pessoa te procurou para mandá-la, de recém-nascido. Você sabia que eu tenho esse produto aqui? Aí você vende o segundo para a pessoa. Tá entendendo? Porque Uhum, a pessoa te procura por uma coisa e você já tem outro. Aí você pensa se oferece assim, ó, e quem compra minha mandala, eu dou 20% de desconto nesse produto. Enfim, para poder mesmo fazer a venda casada mesmo, uhum, entendeu? Até para facilitar, de repente, assim, na questão do frete, enfim, se tiver que mandar para outro lugar, de repente pode falar assim, ah, eu consigo dar um desconto no frete, quem compra os dois produtos. Aí você já considera isso na tua precificação, que eu fazia isso. Eu já botava meu produto tantos por cento acima para poder dar desconto no frete. Aí fica interessante, que é menos uma objeção, você quebra essa objeção sim. da cliente. Tá entendendo? Tá curtindo as ideias? Tá fazendo sentido Tô para você? curtindo, né? Não, eu já tinha pensado algumas coisas assim, mas que às vezes tu fica mirabolando sozinha e parece que o negócio, parece que a ideia é E, boa, e sabe? esse negócio da cartinha que eu tô te falando é um exemplo do perfeccionismo. Tipo assim, já faz para essa mãe já que vai ganhar. Ah, não tem impressora, faz à mão. Compra papel de ofício. Você é caprichosa pra caramba, cara. Corta, entendeu? Qualquer coisa tu tem, inventa. Se você quiser deixar mais bonitinho, já se você tiver que fazer à mão, se você colocar um saquinho simples, qualquer coisa você faz um enfeitezinho assim de macramê, tipo como se fosse para fazer um fechozinho mais bonitinho no saquinho, só para dar um toque seu, entendeu? Uhum. Mas seja simples, mas faça. Mas faz, para você já, depois você me conta se a reação foi boa, se ela chegou a comentar alguma coisa. Entendeu? Mas cara, é o efeito surpresa, isso muda tudo. O que eu vou entregar também nesse que é que eu entendo, né, como ajuda nessa ideia de surpresa. Claro, não é a afetividade em si, mas é a surpresa que eu vou entregar junto com a mão francesa para pendurar. Já está Uhum, incluído, entendeu? Então entendi. é uma preocupação a menos que a pessoa vai ter de como pendurar o móvel.
Eu entendi. Mas investe em tudo que vai trazer a ideia da afetividade. Isso vai agregar valor para o seu produto, tá? Aí depois você vai ler com mais calma essa página 7 aqui, algumas coisinhas, assim, isso aqui você pode ler depois. Você tem que começar a pegar um hábito de criar uma rotina também dentro das suas possibilidades. Tipo, esses 40 minutos que você vai estudar, vai ser de que horas a que horas? O tempo que você vai criar a postagem, mesmo que você não cumpra, assim, mesmo que você não faça exatamente, marquei para de manhã, mas vou ter que fazer de tarde, mas para você saber que você tem que fazer aquilo. Você tem que ter um tempinho para fazer postagem, você tem que ter um tempinho para estudar e você tem que ter um tempinho para confeccionar. E Assim, ó, esse... eu tinha feito uma ideia de postagem do story para cada dia, né? Para mim conseguir organizar melhor a cabeça. Aí, segunda, eu sempre ia apresentar algum tipo de novidade. Seja porque chegou um fio novo, seja qualquer tipo de novidade, né? Segunda-feira eu botei para isso. Terça-feira, alguma coisa sobre algum detalhe sobre técnica, material, que é para educar o cliente, né? Quarta-feira, inspirações, mostrar algum tipo de inspiração. Quinta, depoimento, TBT e memória, porque é o dia, né, que o pessoal sempre posta TBT e não sei o que lá. E como tem a questão da memória dentro do meu trabalho, então colocaria alguma coisa assim. Sexta-feira eu tinha colocado papo de decoro, alguma coisa para falar sobre decoração, assim, para os clientes. Bastidores no sábado e, às vezes, postar no domingo alguma reflexão, alguma coisa. Eu tô achando que tá faltando afetividade aí. Você vai ter que enfiar afetividade nesses temas. Entendeu? Eu acho, e tem o seguinte, olha, quando você for criar postagem, eu aqui mesmo já te dei alguns exemplos do que você pode fazer nesse material. Eu te dei um comando do chat GPT para você usar, que você tem que testar. E assim, tem uma outra coisa importante que você tem que fazer, que pode ser ter dentro desses 40 minutos. Você tem que ter referências de concorrentes que tem bastante seguidor, que você vê que são pessoas que postam. E tem muita gente falando, ai, que lindo, eu Uhum, quero, tal. eu E sei, aí isso grande você também. tem que analisar o conteúdo da sua concorrência de forma assim, estratégica. Primeiro, eu já vou fazer o checklist aqui, depois você vê no vídeo, ó. Primeiro, produto. Olhou o vídeo da concorrência, produto dela. Você tem que começar a mapear por que que deu certo. A pessoa, e quando você for ver os conteúdos dessa concorrência, vê os últimos, os mais recentes. Porque se já passou muito, já era. Os mais recentes. Aí aquele recente lá deu, pô, sei lá, é, 20 mil visualizações. Pô, estourou. Por que que estourou? Vamos ver. Produto. Ah, o produto dela é bacana, chamou atenção, tá com bom acabamento, eu consigo fazer algo parecido. Ela botou algum texto no vídeo que chamou atenção? Anota isso, né? Ela falou, não falou, botou uma música em alta. Qual foi a música? Salva a música. Legenda. Qual é a legenda que ela colocou? Você pode printar a tela da legenda, colocar no chat GPT e falar: reescreve essa legenda, porque é de uma concorrente minha, não quero que fique igual, mas eu quero que tenha o mesmo estilo. Ele vai reescrever. Você não precisa nem copiar, só printar a tela, que Uhum. ele lê. Tá entendendo? Então é produto. Normalmente eu faço isso no Gemini, ainda não testei o chat GPT, eu pego Isso. O que no você Gemini. preferir. Se já funciona, beleza. E assim, e aí você começa a fazer isso, assim, analisa produto, o ambiente que ela também fez, né? O cenário, se teve texto, música, se ela falou, tudo. E tenta também replicar. E aqueles que você vê assim, esse dá para eu fazer, aí você cria uma pastinha no seu WhatsApp. Enfim, eu prefiro no WhatsApp. Eu tenho dois números, aí fica mais fácil para mim, mas aí a Eu minha. tenho um salvo que é só para mim mandar as coisas para mim também. Isso, mas você vai criar uma pastinha de referência. Toda vez que você vê uma coisa da concorrência que deu certo e você olha assim, dá para eu fazer? Ah, mesmo que assim, não vou fazer esse produto não, mas eu gostei da ideia, vou fazer com o produto que eu tenho em casa. Pode também adaptar, Maria, pode adaptar também com o produto que você já tem em casa. Testa, tá? Não precisa ser o mesmo produto da concorrência, não. Mas a ideia, às vezes é um áudio viral, é um áudio que está é a transição. Às vezes é uma coisa que ela fez, que ela mostrou o material rapidinho. Aí você já até vê, ó, 2 segundos que ela mostrou o material. Aí a música tinha uma pancada. Aí vai, aparece o produto pronto. Pô, bombou.
Isso aí dá para fazer. Faz. Os da referência, da concorrência, são os que dão mais certo, tá? E Uhum. é claro, você também tem que pegar o hábito de olhar os insights dos seus, para ver Eu os, olho. para ver os que deram mais certos do seu, para você repetir o formato. Tá entendendo? Uhum. Porque aí depois, você já começando a ver que tá dando certo, que tá chamando gente, que tá dando encomenda, em algum momento você pode até dar uma turbinada no post. Entendeu? Ah, esse post me gerou uma encomenda. Esse post me ajudou. Dá uma turbinada, bota R$ 10 por dia nele. Por 2 dias, sei lá, 3 dias. Isso também é uma boa estratégia, tá? Eu já vi que você mudou o nome do seu perfil. Muda Uhum. também esse nome que tá aqui de baixo, ó. Decoração afetiva by Dayana, sei lá o quê. Aham. Aí bota esse daqui, ó. Macramê afetivo por Dayana. Fica Uhum. melhor. Vamos fortalecer esse conceito, Sim. tá? Eu vou até mandar aqui para você copiar e colar para ficar mais fácil. Uhum. Então, pronto. Vamos lá, vamos avançar aqui. A hora voa. É. Foto de perfil, vi que você já mudou. Show de bola. Paleta de cores, mais ou menos. O que que eu quero te trazer aqui, até em relação à paleta, ó. Depois a gente vai voltar nesse assunto. Biografia, você já atualizou, só falta botar o cartão, É, tá? Ah, não. Atualizou, não atualizou? Atualizou. Aí você atualizei. vai fazer, você já está com essa missão de fazer o cartão digital e Sim. colocar, beleza? O catálogo, você já tem ele pronto e tá legal. O que que você vai fazer? Um dia, você vai pegar folha por folha do teu catálogo e vai transformar em story. E Hum. aí, você vai depois transformar em um destaque chamado catálogo. Tá bom? Porque assim você tem transparência, as pessoas conseguem ver os preços dos seus produtos e você pode atualizar. Quando tiver que atualizar, você vai lá, atualiza seu Eu destaque. tinha pensado em fazer também, além dessas mudanças que eu tenho que fazer ali, eu tinha pensado em colocar no feed, tipo assim, explicar, fazer posts explicando cada linha. Linha essência, aí eu faço um post daquela linha. Não necessariamente com o preço, mas as imagens, tipo o catálogo ali, tudo. Aí falo, e depois falo da outra linha, para as pessoas conhecerem mais, entender o conceito de cada linha. Mas são coisas diferentes, concorda? Catálogo, o objetivo do catálogo é mostrar o preço. Então, por isso que a gente está trabalhando nesse ponto agora. Você já Uhum. fez o catálogo, esse catálogo vai entrar dentro do cartão digital depois, porque esse catálogo você pode subir para o Drive, ele vai virar um link e esse link vai virar um botão do seu cartão digital. Que uma questão é você explicar suas linhas, seus conceitos. Outra coisa é você ter transparência dos teus preços. Então, o catálogo já está feito, você vai botar depois ele no cartão digital e depois eu sugiro que você coloque nos seus stories e transforme em destaque. Esse é um ponto. Uhum. Ah, vou fazer carrossel para explicar a linha. Tudo tem que ser atrativo, senão vira chato, ninguém vai ver. Ah, vou explicar a linha e essência. Blé. O que que é isso? Nada. Entendeu? Então, lembra sempre disso. É, o conceito por trás dessas peças para quem é ansioso, para quem sofre de ansiedade. Aí você fala, criei uma. Aí depois sim, eu criei uma linha para ajudar as pessoas que têm ansiedade, que querem um momento de tranquilidade, enfim. Aí você. Mas mesmo você explicando a sua linha, você tem que ter uma capa forte. As pessoas não querem saber da linha, as pessoas não querem saber da mandala. As pessoas querem, assim, elas vão querer saber daquele tema que está atrapalhando ela. Você tem dificuldade de foco? Você tem dificuldade de se concentrar? Assim, você tem dificuldade de ter um tempo só para você? Isso chama atenção. Por isso eu criei a linha tal. É diferente. Então sempre pensa no cliente para depois puxar para o teu produto. Entendeu? Uhum. Se você começar a falar da linha do teu produto, não vai rolar, tá bom? Destaques. Cara, eu sugiro que você mantenha esses destaques aqui que eu botei. Tá? Quem sou eu, bastidores, mandá-lo, o resto pode tirar. Tem muito destaque lá. Tá confuso. Dá uma olhadinha depois com calma nesses destaques aqui,
Depois você me retorna qualquer Tá, coisa. e Vai. aquele memórias não deveria deixar? Mas esse Tinha memória. memórias, deixa eu ver aqui quem você colocou como memórias. O que seria exatamente memórias? Aqui. Eu não tô nem achando ele agora. Tá, deixa eu ver. Tem que ir mais pro lado, tem que ir mais pro lado. Deixa eu me lembrar qual é. Aqui. Eu vou clicar. Tem a. É nesse aí mesmo, esse memórias. Aí tem momentos, transformações do trabalho, tem um momento que eu fiz um vídeo do meu menino fazendo um trabalho para mim ali, ele fez um colar, tem várias coisas ali Por nesse. enquanto, aqui eu tô vendo o seguinte. Primeiro, aqui eu tô vendo produto. Produto. Aqui não tem nada de memória. Produto. Isso aqui pode ser bastidor. Não precisa, não estou dizendo que você precisa deixar de ter isso, mas ele pode se encaixar às vezes em outro destaque. Não Uhum. precisa, entendeu? Memória para mim é se tivesse um cliente falando alguma coisa que fez com o teu produto, igual, por exemplo, da caixinha, entendeu? Mas eu não vejo a necessidade disso daqui. Você pode ter isso aqui, mas em outros destaques que você já tem. Uhum. Mas é uma sugestão, se você quiser pode manter, tá? Mas assim, poucas pessoas vão abrir isso aqui. Assim, eu acho que ele não tá tão assim, entendeu? A memória, para mim, isso teria que ter alguma coisa muito assim. Isso aqui, por exemplo, pode ser bastidor, seu filho participando, entendeu? Não quer dizer que precisa tirar. Você pode colocar isso aqui de novo, se você quiser, nos seus stories, colocar como bastidor. Uhum. Mas se quiser manter como memória, mantém. Mas eu acho que tem muita coisa aqui. Você tem que padronizar essas Sim, capas é que que tem. faltou os últimos ainda, porque era muitos, e aí eu tava fazendo aos poucos, e aí eu contava a história de cada capa, entendeu? Ali, não É, jogava só a capa no é. story, entendeu? Quanto mais Falava destaques alguma tem, coisa. menos o destaque vai ter função para você. Porque as pessoas não vão fazer isso que eu fiz, ficar rodando. Uhum. Então, se você quer que seus destaques realmente sirvam no seu Instagram, tenha menos. Tenha os principais. Porque senão ninguém vai ver. Entendeu? Cenário. Eu já tinha te dado uma dica de cenário. Ele ainda não está padronizado. Seu Não, Instagram. eu não consegui essa Isso. parte. Aí, isso aqui acabou saindo. Poxa, deixa eu ver se eu voltar aqui, se ele vai voltar. Só que o que eu observei? Igual esse caso aqui, dessas duas postagens, aqui tem um padrão. Uhum. E tá dentro do que a gente tá Da paleta. da palheta. Uhum. Isso aqui é um bom cenário. Você pode manter isso aqui, mas olha só como é que eles não estão nessa ordem lá Sim, eu sei. na. Eles não estão nessa Na ordem. postagem, né? Mas imagina se tivesse, ia ficar bem, bem top. Ou seja, você pode até ter isso aqui, ó, não tem problema, porque esse marrom aqui tá aqui por trás. Uhum. Sim, é o Então mesmo, combina. a mesma chapa que eu desloquei também. Agora, o ideal é que você mantenha isso aqui, esse padrão, porque aí você tem uma coisa mais harmoniosa dentro Eu do tô seu pensando em perfil. algo mais claro, porque me incomoda, sabe? Aquela ideia que tu me deu do círculozinho, daquelas cores lá para botar de fundo, eu vou comprar, até já pesquisei, aquela palha redonda, sabe? Hum, Para mim poder botar as peças, né, menores, os pingentes, as coisas assim, naquele fundo ali, sabe? então, beleza. Então, assim, esse daqui pelo Tentando menos tem um ajustar. padrão, né? Então, assim, tenta manter o padrão do cenário e também da tipografia. Esse aqui também tá parecido. No máximo duas fontes, tá bom? É, Mas eu aqui sempre foi tento um botar exemplo para te duas. mostrar que fica harmonioso, tá vendo? Aqui tem um padrão, mas agora aqui tá muito fora, entendeu? E outra coisa, evita, tipo assim, não esquece de escolher a capa dos seus Reels, não deixa o Instagram escolher automaticamente. Cria a capa, faz uma foto para poder ser de capa. E de repente até escreve alguma coisa na foto para chamar atenção. E evita de ficar com produtos assim, muito às vezes, assim, com um zoom muito forte. Tá vendo que isso aqui tá até um pouquinho embaçado? Uhum. Era porque era do vídeo. Então, mas o vídeo Toquei na hora do você momento do vídeo. consegue criar a capa. Na hora que você vai botar o vídeo,
Ele pergunta assim, você quer lá embaixo, ele pergunta assim, você quer Não, antes de eu sei aquela compartilhar? parte. Então faz a capa. Tira uma foto daquilo que você fez o Eu tenho vídeo. que criar um cenário bom aqui, porque o que acontece? Teve essas últimas fotos, algumas dessas aqui, eu tirei lá na casa da minha mãe, porque eu fui aproveitar os móveis, sabe, para pegar o uso, entendeu? Para pegar os pingentes de porta nos locais, entendeu? Para mostrar, né, ele Isso sendo que eu ia te, usado. isso que eu ia te mostrar, por exemplo, esse daqui, ó, por exemplo, esse daqui tá bem nítido o produto, tá centralizado, tá vendo? Você tá respeitando as margens. Esse daqui já não tá, porque eu sei que foi de Uhum, um vídeo, mas só para te dar um exemplo, ele não tá tão bem enquadrado, ele tá muito próximo da margem. Procura uhum, deixar aqui esse também, essa caixa aqui também não tá aparecendo direito, ainda por cima tá no finalzinho da imagem. Procura manter seus produtos mais centralizados, com uhum, com espaço para margem. Fica mais bonito o produto, mais visual, e quando se olha o feed como um todo, fica mais legal. Por exemplo, esse daqui tá com zoom muito grande, não fica uhum. legal. Entendeu? Aqui tá com muita informação por causa da árvore atrás. Podia ser um enfeite de Natal um pouco mais discreto atrás. Cuidado com o excesso de informação. Às vezes tem muita informação na tua imagem. Aí tira o efeito do teu produto. Entendeu? Então, você vai aqui, ó, esse daqui tá, eu acho que também é um vídeo. Tá um pouquinho, por ser vídeo, também não tá tão nítido, mas eu quero mostrar assim, mas pelo menos tá mais nítido, tá um pouquinho melhor enquadrado. Esse aqui também tá um pouquinho melhor enquadrado, Esse embora baixo do vermelho é foto, que eu fiz a foto. mas isso aqui só tá com um pouco de informação demais. Esse daqui. Aí Uhum. cuidado para o seu cenário não roubar muito a atenção da pessoa, o que ela tá vendo, tá? Vamos ver aqui. Aí eu falei de algumas questões de unidade visual que você pode ver, sobre o cenário que eu já te falei um pouquinho, das cores da paleta que eu já tinha te Uhum. sugerido. Isso aqui também já tinha te mandado na tua revisão, né? De algumas coisas. Aí, ó, sempre se liga nisso. O carrossel, já vi você já começando a fazer. É tipo um mini livrinho. A capa tem que chamar atenção. Você tem que contar uma historinha ao decorrer. E no final tem que ter uma CTA, alguma chamada de ação para cliente, tá? Uhum. Aqui eu já te dei alguns temas. O que essa mandala significa para o seu lar? Para quem vive com ansiedade, esse pingente foi feito para você. Tá vendo? Esses temas você pode aproveitar. 3 formas de usar esse enfeite de macramê na sua rotina. Isso é muito legal. Quando você consegue mostrar a utilidade do seu produto e até mais de uma forma de mostrar. Tipo assim, sei lá, você conhece mais do seu produto do que eu, mas a mandala, o que que você acha que serve a mandala? Diz pra mim. Além de decorar. Além dos locais que a gente vai colocar, tipo, sabe, perto do no cantinho de estudo para te motivar, Hum, por ó, exemplo. vai falando, que eu vou fazer uma pesquisa aqui rápido. Num cantinho que tu queira relaxar também. Para te trazer bem-estar no momento que tu chega, tem uma frase, tem um elemento ali que vai te fazer renovar as energias, o cansaço, tirar o cansaço, por exemplo. Tô ouvindo, tá? Seriam uns. Se você lembrar de mais alguma coisa, aí pode falar. Vamos ver aqui. Então, assim, ó, focar em conteúdo que fale de decoração em si não seria interessante, então. Não, pode falar sim. Vai decorar, vai deixar um ambiente mais bonito, com Eu seu digo, estilo. tipo assim, um que eu fiz ali dos últimos posts, ah, que era mostrava 5 maneiras de usar, 5 toques de afeto para 2026. Ah, legal. É bacana. É bacana, sim. Agora, mas mas quais eram esses toques? Aí falava que benefício, o que ele faz pendurado na maçaneta, o que da porta de entrada, o que ele faz em tal lugar, entendeu? Ah, Ah, isso é no bacana. quarto ele te dá tal coisa, entendeu? Isso é legal. Isso é bacana.
tá? Foi, acho Também que tá bem na frente, bem em cima tem um coração ali prateado ali, é esse dos primeiros posts que tá, os essa últimos, é, os últimos posts ali, deixa eu ver aqui se que eu é um acho. carrossel. É o Isso bem é- de cima, bem. Deixa eu ver onde é que foi. Estranho, não tá. Ah, peraí, que tá sem querer Bem. marcado no Reels, tá marcado. Esse aqui, 5 toques de afeto. Esse aí, isso. Só que tá pouco destacado esses 5 toques de afeto para 2026. Tá um pouco apagado o texto. É que esse, como é carrossel, não vou conseguir trocar, né? Não, sim, só para você saber para um próximo. E o Hum. produto tá muito em cima, tá com um zoom muito alto. Tem que ser uma coisa mais delicada. Tem que aparecer melhor o produto, tá? Agora, você pode até perguntar assim, 5 toques de afeto para 2026. É, bacana. Mas deixa eu pensar aqui, que essas coisas tem que pensar, às vezes não sai assim. Eu tenho uma capa aqui, chat, que tá assim, 5 toques de afeto para 2026, que é onde a artesã mostra, por exemplo, como os produtos dela, feitos em macramê, como mandalas, pingentes de porta, podem trazer para a pessoa. A ideia é boa, mas eu tô achando que talvez o título não chame tanta atenção da cliente. Qual poderia ser um título que chamasse mais atenção? Onde a ideia é, no decorrer do carrossel, falar que os produtos dela ajudam a decorar um cantinho da casa, a criar um próprio refúgio, a ter algum tipo até mesmo de proteção, né, na porta, enfim, né, causar boas energias. É, como se fosse um pequeno santuário para a pessoa, sabe? Um gesto de aconchego, de carinho, enfim, mais ou menos essa ideia. E aí eu fico pensando assim, que essa capa, ela podia ter um título que focasse mais assim em dores e desejos da cliente dela, que já ficasse claro já na capa para a cliente já ficar curiosa e querer ver o restante do carrossel. Então, o que que você sugere que seja, ao invés de 5 toques de afeto para 2026, um título que fosse mais forte para chamar a atenção da cliente dela? Vamos ver se ele vai dar. Às vezes dá coisa boa, às vezes não dá coisa muito boa, não. Mas vamos ver. Ó, ele fala, é bonito, mas é genérico. Aí ele botou alguns títulos assim: Sua casa anda sem alma? Sua casa precisa de mais do que decoração? Quando a casa perde o aconchego, seu lar parece bonito, mas não acolhe? Transforme sua casa em refúgio. Pequenos detalhes que mudam a energia da sua casa. Crie um cantinho só seu em 2026. Mais do que decoração, um espaço que abrace. Proteção e aconchego começam na porta. Energia da sua casa começa nos detalhes. O que a sua casa está transmitindo hoje? Isso é bacana. O lar também precisa de intenção. Aí Eu eu, falei na legenda, né? Essa pergunta acho que eu é, botei na legenda. mas a capa é igual um livro. Quando a pessoa faz um livro, imagina quanto tempo ela pensa nessa capa. Porque se a capa não for boa, o livro não vende. Então ficou bonito, mas ficou mais fofo o nome da capa do que realmente um nome que chame a atenção. Para colocar nomes assim para servir de capa de Reels, nomes para servir de capa de carrossel, tem que ser um Uhum. nome que chame a atenção, que retenha, que vá direto em alguma coisa que incomode sua cliente, ou que mostre, ou que deixe claro que você vai ajudar em alguma coisa que ela tem vontade de aprender, ou alguma coisa que desperte curiosidade. E aí não está cumprindo esse papel. Porque quando eu falo 5 toques de afeto para 2026, desperta curiosidade? Não. Sim, não é uma coisa assim que me dá tanta curiosidade. Não é muito específico. Também tem isso. Quanto mais específico, melhor. Entendeu? É, porque aí você consegue chamar mais a atenção da pessoa. É igual quando a pessoa vende tapete em casa. Aí eu costumo falar assim para a pessoa: o que você acha que vai chamar mais a atenção? Como decorar sua casa ou transforme sua cozinha em 5 minutos. Transforme sua cozinha em 5 minutos. É muito específico. A cozinha é 5 minutos e desperta curiosidade.
entendeu? Aham. Então, Teve um que eu botei não sei o que de 6 segundos ali também. Teve um, mas não deu muito movimento, não bombou, sabe? mas aí tudo vai depender também do contexto geral, né? Tipo, como é que estava a imagem do que você fez. Por exemplo, essa imagem aqui, eu acho que ela tá muito escura, não sei te dizer, eu acho que tá um pouquinho carregada. É aquilo que você falou, de repente, de ter um pouco. Você concorda? Eu não sei, ela tá com um clima um pouco quente, mas eu acho que o produto em si tá um pouco apagado aqui, porque tem uma vela É que o aqui. livro era prata e os detalhes também, talvez por isso. É, A capa era meio prata com preto ali. essa porta aqui não tá valorizando tanto assim esse produto, né? Se fosse uma porta de madeira, ia É que chamar eu mais não atenção. teria, né? Esse é o problema. Não, mas aí de repente você pode botar só o produto, né, num cenáriozinho e deixar claro que é pingente de porta, escrever assim, pingente de porta. Ou até às vezes, assim, sem exagero e sem que seja a capa principal, você pode pedir para o chat GPT recriar para você a imagem. E aí, se você achar que está muito Porta de fidedigna, madeira, por exemplo. isso, aí ele faz. Só que assim, evita de abusar muito disso, mas para usar dentro do carrossel como forma de mostrar é legal, entendeu? Aí aqui, eita, aí aqui já tem uma madeira, né? Que é Tal, guarda-roupa, né? um guarda-roupa, entendeu? Ficou legal, um videozinho legal. Focar um pouquinho mais, entendeu? Isso aqui já ficou mais interessante. Aqui tá mais nítido, mas podia estar um pouquinho mais afastado. Você dá muito zoom, É que tá? os tamanhos dos espaços são pequenos, é complicado. Tem que tomar cuidado também, lógico, para também não ficar muito afastado do produto, a ponto da pessoa não conseguir enxergar o detalhe. Mas um zoom assim dá uma espantada, você não consegue também ver o produto assim, ele inteiro, né, direito, tá? Esse aqui ficou legal, essa madeira, né, com esse pingente, com esse negocinho, ficou legal. Aqui que ficou um pouquinho escuro só, porque o fundo já é marrom escuro e a letra é preta. Mas ficou ruim não, mas podia ter ficado um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais como destacar esse texto dentro desse fundo escuro. Então, assim, mas eu acho que a pior foto foi justamente essa. Tá muito carregado. E aí logo a pessoa perde a conexão, não vê até o final. Entendeu? E fora que a capa também não chamou tanta atenção. Tá? A foto podia, o produto não está tão destacado, o título aqui não está chamando tanta atenção assim. E aí você pode pedir a ajuda do chat GPT, mas você também questiona ele, fala assim, mas eu acho que esse título não vai fazer a pessoa parar no feed, esse título não vai reter atenção. Eu quero títulos que realmente façam a pessoa ficar curiosa, tá entendendo? Uhum. Para poder para você ter mais resultado no carrossel, mas você já está aprendendo como faz o carrossel, que agora você não está só mostrando foto. Aí eu achei interessante, entendeu? Tá começando a melhorar. Todas Tá? devem ter texto ou não necessariamente O carrossel tem as que ter. capas. Ah, não, Capa. sim, tem. Se é carrossel, tem que ter obrigatoriamente. Carrossel Ah, é não, para sim, mas isso. digo post e Reels. Os Reels, a capa é interessante ter um texto, nem que seja uma coisa pequena. E aí vai depender, por exemplo, tem vídeo que pede você colocar um texto de impacto para poder contextualizar mais, e tem alguns que só a pessoa vendo qual é a ideia não precisa de texto. Muito aqueles da transformação, do antes e depois, ou do material que surge o produto, geralmente não tem texto. Mas às vezes, assim, tem um áudio, às vezes você está por trás falando alguma coisa, uma frase de impacto, às vezes é legal ter um texto da sua fala junto aparecendo, porque aí se a pessoa não estiver escutando, isso já tem vários estudos. Se você está fazendo um áudio, de repente até um áudio, uma reflexão. Ah, você quis fazer uma reflexão de 15, 20 segundinhos. É bom aparecer o texto junto com o seu áudio. Porque se a pessoa não estiver escutando, vai acabar com o efeito do teu vídeo, concorda? Que o lance é a reflexão, é a mensagem junto com o negócio.
O que vai te ajudar muito a pegar essas malícias são os vídeos da concorrência que bombam mais. Também vai te ajudar. Até hoje eu faço isso. Eu Uhum. olho, vejo, não só de concorrência direta, mas eu até olho minha concorrência indireta. E que é a concorrência indireta? É a pessoa que não trabalha com mentoria de artesanato, mas trabalha com criação de conteúdo, enfim. E aí eu consigo ver que aquilo ali foi um vídeo interessante que dá para adaptar para o meu negócio. Por exemplo, alguma coisa que deu certo é o vídeo de crochê, por exemplo. Não é macramê, mas o crochê, alguma ideia, né? Alguma Quer ver? pegada. Vamos supor, não é o teu caso, mas assim, vamos supor, teve um vídeo aí que eu nem lembro qual era artesanato, que tinha uma musiquinha que estava em alta que falava assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí a pessoa mostrava o produto como se falasse assim, esse produto é para segunda, esse produto é para terça, esse produto é para quarta. E é uma forma de ela mostrar o produto dela. Trabalhos, é. Se você tivesse 7 produtos, daria para você fazer, entendeu? Aí tinha também uma vez um videozinho que também tava falando assim, sei lá, eu nem lembro. Servia para qualquer tipo de artesanato, que a pessoa, tipo assim, pegava um produto, depois ele saía da cena. Pegava um produto, ele saía da cena. Isso também servia para qualquer tipo de artesanato. Então tem coisas que às vezes você tá vendo, chinela havaiana, você tá vendo de crochê, que você tá vendo de, sei lá o quê, e você olha assim, não, isso aí dá para fazer no meu. E É, uma coisa que eu achei interessante uma vez que eu fiz era abrindo uma gaveta com uma coisa escrito, falava do lançamento de alguma coisa. isso é legal. Isso aí também está em alta. Também é bacana. Entendeu? Por exemplo, já pode fazer um lançamento da afetividade, de alguma sacada que você aproveitar aí, você já pode fazer algo assim, entendeu? Mas também você não pode perder muito time, porque se você fizer uma coisa que Sim, tem bombou, que ser próximo ao momento, né? exatamente. Observa a música que está em alta também para aproveitar. Claro que também tem que ter a ver com. Você pode ver que no Artesã de Elite, nada contra, mas você não vai ver um funk nos meus vídeos. A maioria das pessoas que me acompanham tem um padrão e é parecido com o meu. É assim, até às vezes eu boto música animadinha. No meu caso, são músicas mais animadas, mas ao mesmo tempo não é aquele animado de batidão, não é um animado que assusta, é um animado que está em alta, mas mais pro pop, mais para uma coisa assim gostosinha de ouvir. E aí você vai descobrindo isso também que seu público gosta, e que combine com o seu produto, com a sua personalidade. Você É. está sempre botando música calminha, combina, tem a ver. Mas será que teu público curte? Será que tem a ver? Às vezes pode ser uma música que não seja agitadona, né? Carnaval, mas que é gostosinha, aquele estilo mais romântico que está fazendo sucesso, de repente combina com o teu produto também. Porque é uma música. Aí, de repente, se você pode até botar no chat GPT, essa música combina. Eu faço isso às vezes. A Uhum. tradução da música tem a ver com o que eu estou falando? Aí ele fala para mim, tem, porque às vezes é um carrossel que eu estou falando sobre motivação, empoderamento, aí fala que essa música fala sobre isso. E às vezes você está falando de alguma coisa para motivar seu público, o público, assim, você que está desanimado, que está estressado, começou o ano e já tá doido para terminar, eu queria te dar uma reflexão. Aí você faz uma reflexão e mostra teu produto. Aí, às vezes, ali pede uma musiquinha que tenha mais essa energia de positividade, de motivação, tá entendendo? E é isso que eu acho legal você fazer de conteúdo, tipo, para esse negocinho aqui, ó, né? Esse aqui é o preferido. E outra coisa, eu sou um público leigo pro teu trabalho. Uhum. Quando eu olho, às vezes eu não entendo de cara do que é. Você tem que pensar que vai aparecer gente no teu perfil que não vai entender. De alguma forma, você tem que deixar claro. Aqui, de repente, se tivesse escrito, e tinha espaço para escrever, ó. Aqui, ó, só uma frase. Escrever o que é, ou para que serve. Isso valoriza mais o teu produto, isso chama mais atenção. A pessoa não se desconecta, ela não sabe, porque ela já entendeu o que é. Então, tem coisas que eu olho que eu não sei exatamente para que serve. Isso aqui é entendeu? A mandada eu sei, mas isso aqui é um pingente, né? Pelo que eu tô vendo. Pingente de porta, e aí tem outros usos para o pingente de porta, né? Entendeu? Mas entendeu? Aí aqui não está contextualizado, então não dá para entender. Mas você poderia até botar assim, mas escrever pingente de porta. Pingente de porta. Aí, de repente, bota pequenininho assim, protege ele para proteção e energias boas. Pô, legal, aí já a pessoa já vê com outro olhar o produto.
Entendeu? Eu colocaria um pouquinho maior aqui, pingente de porta, aí botava um pouquinho menor, para proteger e para proteção e energias boas. Tá bom, já assim. E aí a pessoa que gosta disso, minha sogra adorava essas coisas, por exemplo. Tem gente, Uhum. então, que tem essa coisa muito de proteção, de energia. Você não precisa ir muito para o lado da espiritualidade, mas é um pouco também. De fé, enfim, de toque, de decoração também, uma decoração mais que reflete mais a personalidade daquela pessoa, né? Tá? Deixa eu ver aqui o que é mais aqui de importante. Então, aqui eu te dou vários exemplos que você pode usar no seu dia a dia. Testa aquele comando. Você já testou o comando do chat GPT que eu te dei? Não, Ô, mulher, ainda faz não. isso comigo não. Testa lá. Esses tipos aqui também de conteúdos, como eu falo, assim, ó, tem vários exemplos aqui que você pode dar até como sugestão para o chat GPT também. Entendeu? Assim mesmo, ó. Botou uma mandala. O que que essa peça te faz sentir? Pode ser até um Reels rapidinho. Entendeu? O que que a peça faz sentir? Aí você pode até criar imagem no chat GPT ou em outra inteligência artificial. Que aí é tipo assim, a capa você coloca só mandala mesmo. O que essa peça faz sentir? Mas um vídeo rapidinho, imagina. Um tipo de vídeo, ou até mesmo algum modelo pronto do CapCut, onde ele permita, sei lá, colocar 5 imagens, 10 imagens. Aí você bota lá na capa. O que que essa peça faz sentir? Aí você pede para criar as imagens para você. Aí você primeiro faz uma pesquisa, te faz sentir calma. Você fica calma, te ajuda a concentrar. E você escolhe o texto, pede para o chat GPT ajudar. E aí você pode pedir para ele te ajudar a criar imagens, tipo simulando uma pessoa, se acalma, uma pessoa de repente, assim, como se estivesse perto do seu produto, mas assim, com uma expressão calma, entendeu? Ou para aumentar a concentração, uma pessoa tipo lendo um livro e com a sua mandala assim de fundo, entendeu? Ajuda a ter, sei lá, mais foco, enfim, qualquer coisa. E aí você pode criar também mais imagens assim, fica interessante. E aí já vira um vídeo também. Entendi. Uhum. Faz a pessoa se ver com aquele produto e entender o contexto dele, né? Para que vai ajudar. Então tem isso aqui. Deixa eu ver o que é mais aqui. As sacadas estratégicas tem muito a ver com o que eu te falei. É criar linha de bem-estar, mandala da calma, pingente anti-ansiedade, chaveiro do foco. Isso aqui você tem que pensar melhor nisso aqui. Botar esse projeto aqui para rodar, que eu acho que vai funcionar muito bem para você. Que é o que eu te massacrei falando mais aqui. É você ter realmente essa ideia de não só vender o produto, mas o que ele faz a pessoa sentir, principalmente nesses temas que é o mal da humanidade. Então, aqui, Uhum. aqui vem dizendo como foi o nosso encontro. Aí a gente vai já marcar o próximo encontro de 30 minutinhos, que a biografia, na verdade, foto de perfil você já fez, mas vê se você consegue fazer o cartão digital para o nosso próximo encontro e já colocar lá. A revisão dos destaques também, tá? Trazer já a ideia do cenário já mais bem construído. Como é que você vai, então, seguir com a ideia do cenário? A paleta de cores, se você vai realmente usar aquela paleta de cores que eu sugeri, o As segundo. cores eu tô tentando usar, né? Tô tentando e fazendo elas entrarem ali, né? Isso. Os E se últimos for. posts, né? Eu tô tentando botar, né, nas escritas alguma coisa no fundo, tô tentando inserir, né? Isso. Mas se você precisar mudar alguma das cores ali que você achar que vai ficar melhor, você só fala. E aí tenta trazer ou alguma Eu sacada. eu não sei se eu poderia manter junto o azul que eu tenho da rosa azul da logo. Ué, tenta encaixar, bota. Só que você tem que trazer mais ou menos. Você pode até de repente pedir uma simulação no chat GPT para você ver como é que fica. Ou você mesmo já cria e me manda uma foto. Até pode, mas eu acho que só tem que ter essa ideia da madeira, que eu acho que traz um aconchego. Os tons que eu já trabalhava com esse meio entre uma madeira clara e um douradinho, sabe? Esse tom puxa meio para madeira, meio para o dourado. Mas vai ter O que ter um marrom, branco que eu colocava, vai ter que ter um marrom escuro também por causa o das branco e o letras. azul, sabe? O marrom escuro vai ter que ter por causa das letras.
Sim. tá? Um marrom bem escuro, para você evitar de botar preto e botar um marrom mais escuro. Não, eu sempre boto, eu não boto preto. E até Eu não mesmo de vez em escrevo nada quando, com quando preto. você quiser quebrar um pouco o seu cenário, você pode trabalhar com um toque de madeira escura, com um toque de madeira claro, fazer uma brincadeira também, entendeu? E o azul, se quiser dar, o azul também tem esse toque de sofisticação, né? Tem esse significado, né? Fica legal também, você pode tentar trazer ele. Deixa eu Porque só eu tô dar uma olhada. pensando como já tem esse, na logo, sabe? Sim. Deixa eu só primeiro aqui já encerrar só a gravação. Peraí, deixa eu ver, já ia encerrar a nossa